Mateus capítulo 5, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Só até aí. Aqui é mais uma das bem-aventuranças. É talvez o sermão mais conhecido de Jesus, quando ele começa aqui em Mateus capítulo 5, com bem-aventurados os humildes de coração, depois os que choram, depois ele diz bem-aventurado os mansos, e depois ele diz os que têm fome e sede de justiça. Eu sei que hoje em dia nós vemos inúmeras ideias para se melhorar o mundo, para se melhorar o ambiente em que nós vivemos, e vemos principalmente ímpios com diversas melhorias ou com diversas tarefas para alcançar a felicidade, porque convenhamos, esse é o grande objetivo da maioria da vida das pessoas. Eles querem ser felizes. Esse é o objetivo da maioria. Eles querem alcançar a felicidade. Eles querem ser fartos do sucesso. Eu não estou dizendo, meu irmão, que é errado nós orarmos e buscarmos ser felizes, sermos prósperos. Podemos e devemos orar para que Deus nos abençoe a cada dia. Porque convenhamos, se você não ora para prosperar, tem alguma coisa errada com você. Em Ageu 2,8, Deus diz, olha, meu é o ouro e minha prata, diz o Senhor dos Exércitos. E às vezes você fica assim, não sei, será que não é carnal pedir dinheiro para Deus? Meu irmão, não há problema. Contanto que nós coloquemos as coisas no seu devido lugar. Mas nós vemos principalmente as pessoas ímpias fazendo de tudo para alcançar a felicidade. Sabe qual é a maior infelicidade do ser humano? É que ele nunca encontra. Ele busca, mas há sempre aquele vazio no coração. Parece que sempre está faltando algo. Dentro onde o ser humano tem aquele pensamento, quando eu tiver aquele emprego, quando eu estiver ganhando aquele salário, ou quando eu passar naquele concurso, daí sim eu serei satisfeito, daí sim eu serei farto. Ele às vezes acaba conseguindo alcançar os seus objetivos, mas você percebeu que o vazio no coração sempre continua? Uma vez perguntaram para John Rockefeller, o homem mais rico da sua época, o homem mais rico do mundo. Perguntaram assim para ele, Rockefeller, quanto você precisa de dinheiro para estar satisfeito? Olha a resposta dele, só um pouquinho mais. Ele já tinha tudo. Bill Gates era um pobre perto dele. E ele diz, eu preciso só de mais um pouquinho, porque infelizmente é assim a vida de muitos. Quando eu conseguir, feliz o que tem fome e sede de justiça, diz aqui a palavra do Senhor. Se você não entende isso aqui, meu irmão, você vai ter sérios problemas com a sua própria felicidade. A Bíblia diz que nós não devemos ter fome e sede de dinheiro, de fama, de sucesso, mas devemos ter fome e sede de justiça. E esses versículos aqui contêm uma das maiores provas de que eu e você somos verdadeiros cristãos. O que significa então, pastor? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu vou expressar primeiro o que não significa. Paulo usava bastante esse jogo de palavras chamado litotes. Ele dizia de uma forma negativa para expressar algo positivo. Por exemplo, quando ele vem e diz, não me envergonho do evangelho. O que ele está dizendo é o seguinte, eu me vanglorio do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Eu me glorio no evangelho. Só que ele dizia, não me envergonho. Então eu quero expressar primeiro de forma negativa o que não significa ter fome e sede de justiça. Primeiro, o que não é ter fome e sede de justiça? Não é ter fome e sede de coisas materiais, de bênção e de felicidade. Orar para Deus tirar. Não há problema em orar para Deus acrescentar. O que eu e você não podemos fazer é colocar coisas materiais e coisas desse plano terrestre como o ápice da nossa vida. O dia em que eu tiver. Você percebeu que a maioria dessas pessoas são infelizes? São rancorosas, são para baixo. A Bíblia diz que eu e você devemos, acima da felicidade, buscar fidelidade. É isso aqui que Deus chama eu e você, para sermos fiéis. Feliz é consequência da fidelidade. E eu venho falar para você, às vezes não é consequência nem nessa vida. Porque eu posso citar para você um tanto de pessoas fiéis a Deus que não terminaram bem. Eu sei que às vezes nós já ouvimos aquela historinha, né? Olha, não importa onde você começou, o que importa é onde você termina. Para dizer assim, olha, você começou mal, o que importa é onde você termina. É mesmo, eu só vou dar para você só o exemplo de Jesus. Começou entre os bichos, pobre, sem nada. E como que ele terminou?
na cruz, sendo ultrajado, feito de impostor, falava que ele era um impostor, falso. Jesus começou mal, terminou pior. E a outra vida? Eu e você deveríamos não ter esse lema, não importa onde você começa, sim onde você termina, mas sim, não importa onde você começa, muito menos onde você termina, mas sim onde você ressuscita. Essa é a diferença do cristão, ainda que às vezes não tenhamos recompensa aqui, nesse mundo. No outro, é certeza. De acordo com a Bíblia, a felicidade não é algo que deveríamos buscar diretamente. Antes, ela é sempre consequência de uma busca por um outro alvo. A maioria das pessoas que busca felicidade vai sempre ser infeliz. O dia que eu tiver mais dinheiro, o dia que eu tiver aquele emprego, o dia que eu tiver aquele carro. Agora, quando você busca um outro alvo, que é de ser fiel a Deus, que é de ter fome, sede de justiça, que é de obedecer ao Senhor e fazer o que é reto, pode ter certeza, você vai começar a ver essas outras coisas cinzas começar a ter cor. Essa é a grande diferença do cristão. Não busque ser rico, diz a palavra do Senhor. Pastor, tem algum pecado ser rico? Nenhum. Não é pecado ser rico, meu irmão. É bênção demais. Ah, pastor, dinheiro não traz felicidade. Pobreza muito menos. Deus não tem problema em pessoa ser rica. Se você puder, ore a Deus para você comprar a sua casa. É bênção. O que a Bíblia proíbe é o desejo da riqueza, porque é o que Paulo diz a Timóteo. Muitos nessa cobiça, muitos nesse desejo de ficar rico, acabam perdendo princípios. Porque convenhamos, ser rico no mundo de hoje, de forma honesta, é muito difícil. A maioria, não estou dizendo todos, não quero generalizar, Deus me livre. A maioria das pessoas que nós vemos hoje, ricas e abastardas, maioria, tudo dinheiro sujo, propina, politicagem. Sim, temos alguns que é fruto do trabalho, isso é correto. Mas a Bíblia diz que nós não devemos almejar de forma alguma ser rico. Mas se nós formos fiéis a Deus, você pode ter certeza. A palavra de Deus diz que nós vamos ser prósperos. Mas prósperos não tem muito a ver com dinheiro. Eu sei que prosperidade hoje em dia para nós é isso aí, né? Qual é o símbolo de uma pessoa próspera? Casa, comida, carro. Para Deus é diferente. Prosperidade é ausência de necessidade. Se nós não temos necessidade, somos pessoas prósperas. Como eu falei, não é pecado ser rico. Se fosse pecado, Salomão, Davi, José de Arimateia estariam em maus lençóis. Mas o interessante é que você vê que Salomão foi o homem mais rico que existiu. Você não vê ele em nenhum momento buscando o Senhor da riqueza. Imagine se você fosse rei hoje e Deus chegasse e falasse: olha, o que você deseja? Nesse momento de crise em que o país vive, a maioria. Ele fala: Senhor, dinheiro, muito dinheiro. Salomão pediu sabedoria para julgar o povo, para colocar o povo no caminho correto. Por conta dele pedir sabedoria para andar nos caminhos de Deus e fazer o bem ao próximo, Deus não teve problema nenhum em fazer dele rico. Os ímpios hoje vendem a alma. Hoje eles têm fome e sede de dinheiro, prazer, status, diversão e de felicidade. Que convenhamos, essas coisas trazem felicidade. Não vamos ser hipócritas e falar que essas coisas não trazem felicidade. Esses dias eu vi lá, eles fizeram um happy hour, uma festinha lá, os playboy, tudo em iate. Falei, nossa, não cheguei nem perto daquela. Está lá. Mulheres, drogas, bebidas, todo o prazer que a alma carnal de uma pessoa pode desejar estava ali. Essa é a fome e a sede que eles têm. Mas qual que é o fim dessa busca? Se você busca apenas essas coisas, eu posso dar para você uma dezena, para não falar centenas, de pessoas frustradas. Só alguns mais conhecidos, Michael Jackson. Pastor, do que Michael Jackson morreu? Angústia, frustração e depressão. O corpo dele estava lá em Neverland. A alma dele estava na favela do eu. Charlie Brown Jr., os irmãos devem lembrar, Chorão. Tinha tudo que ele queria. Olha como termina. Depois, aquele outro integrante da banda dele também, Champignon mesmo, né? O que adiantou? Amy Winehouse, uma voz maravilhosa. Meu irmão, ela era ímpia, mas voz. Eu vi, rapaz, se arrepio fosse unção ou mulher ungida, hein? Voz maravilhosa. 27 anos, se eu não me engano. Termina se suicidando, overdose de droga. Enquanto as pessoas colocarem a felicidade, a fome, sede de fama e sucesso acima da fome, sede de justiça, nunca encontrarão a verdadeira felicidade. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Por que muitos cristãos são infelizes? Cristãos, de fato, dentro da igreja. É porque a expectativa dele é apenas nessa vida. Ele quer se dar bem apenas aqui.
Eles colocam a bênção na frente do abençoador. Como eu falei, não há problema nenhum orar para que Deus nos abençoe. O problema é se eu e você oramos só para isso. Queremos o tempo todo só bênção, bênção e bênção. Muitos hoje estão na igreja apenas para resolver os seus problemas. Meu irmão, faça uma autoanálise. Para que você vem à igreja? Para que você busca a Deus? Para Ele abrir a porta de um emprego, que talvez está fechado? Para Ele curar um filho doente? Para Ele melhorar o seu casamento? É só para isso? Eu tenho uma boa notícia para você. Ele tem poder de fazer essas coisas. Mas eu também tenho uma má notícia para você. O dia que você conseguir essas coisas, o seu objetivo não é ser fiel a Deus e ter fome e sede de justiça, você vai acabar se sentindo vazio. Eu sei que o problema também, hoje, é por causa dos púlpitos que só prometem coisas erradas. Convenhamos, qual que é a promessa que atrai povo? Venha e se arrependa? Não. Venha e tome a sua cruz e siga-me? Não. Essa pregação não faz sucesso hoje. Não fez sucesso com Jesus. Não fará sucesso nunca. A pregação que faz sucesso hoje é venha e tenha. A cobiça hoje é estimulada para a maioria dos pastores. Hoje em dia, o céu para muitos é ser rico, o inferno é ser pobre. É isso que você define um cristão. Quer ver um cristão que Deus está com ele? É que ele é próspero. Quer ver um cristão que Deus não está com ele? É que ele anda de Havaiana. O carro dele não é do ano e a casa dele talvez é alugada. Será que é esse mesmo símbolo de uma pessoa verdadeiramente cristã? O que vamos dizer de Paulo? Sabe o que Paulo tinha quando ele morreu? Uma capa, um livro e a Bíblia. Sabe quantas pessoas defenderam ele? Ninguém. Todos o abandonaram. Seguindo a teologia moderna da prosperidade, Paulo era um baita de um pecador. Não estou dizendo que Paulo não tinha pecado, é óbvio que tinha. Mas se fosse seguir a teologia moderna, Deus não estava com aquele homem, jamais. De forma alguma. A cobiça hoje é estimulada e muito dentro da igreja. Convenhamos, quais os testemunhos que trazem as pessoas para a igreja? Qual testemunho as pessoas gostam de ouvir? É aquele testemunho de um pai que diz, olha, eu era impaciente para com meu filho, eu tratava mal a minha esposa, mas ouvindo a palavra dia a dia, depois de um longo período, depois de anos ouvindo a palavra do Senhor e colocando em prática, hoje graças a Deus eu sou um pai mais paciente, sou um marido mais amoroso, sou uma dona de casa mais dedicada. Irmão, esse testemunho não atrai ninguém. O testemunho que atrai as pessoas é o seguinte: eu cheguei aqui de chinelo, eu cheguei aqui sem nada, hoje eu tenho Camaro, hoje eu tenho hotel, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Às vezes eu fico vendo, o testemunho deles é o seguinte: é o pastor pregando e passando um telão atrás, carro importado, hotel de luxo, casas tremendas. Ainda tem aquela campanha, né? Olha, o menor vai colher 100 vezes mais. E qual que é a música que faz sucesso na igreja hoje? Aquele que não te ajudou vai se arrepender. Você vai estar por cima. Você vai ser cabeça. Consegue ver a cobiça estimulada? Não é estimulado. Fome e sede de justiça. Fome e sede de arrependimento. De ser mais santo. De obedecer mais a palavra. No falso cristianismo de hoje, o céu é ser rico, o inferno é ser pobre. E alguns ainda dizem, né? Você não tem? Põe Deus à prova, irmão. E você vai ver se Deus não vai fazer. Uma vez eu vi uma campanha de uma igreja, que era a campanha da justiça divina. Meu irmão, mas deu um arrepio na minha coluna na hora que eu li esse nome. Mas por que, pastor? Eu sei que para eles, a campanha da justiça não é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não. É, Senhor, faz justiça a mim. Tudo aquilo que era meu por direito, eu quero. Ponha Deus na parede. Requeira de Deus tudo que é seu. Na hora eu já penso, se eu e você, de fato, orarmos, Senhor, faz justiça a mim, eu quero que eu mereço. Meu irmão, tome cuidado. É bem provável que eu e você desçamos sem fazer curva para o inferno. É isso que a gente merece. Você vai pedir para Deus fazer justiça? Senhor, eu quero justiça na minha vida. É mesmo. Então vamos lembrar de alguns mandamentos então. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. A Bíblia diz que eu e você vamos ser julgados por toda palavra frívola que nós falarmos. Palavra frívola é palavra impensada. Sabe aquele negócio que você fala, eu falei, mas eu estava de cabeça quente. Já era. Vai ser julgado por elas. Você ainda vai continuar orando para Deus fazer justiça? Eu sou a favor da campanha da misericórdia divina.
e não da justiça divina. Hoje a fome e a sede de ganância, de dinheiro, isso que eu estou falando dentro da igreja, de companheiro ou companheira, terapia do amor, o arco do amor passa no coração e Deus vai te trazer em 3 dias, o fulano. Não tenha, meu irmão, fome e sede nem de uma companhia. Eu não estou dizendo que você não possa orar por uma, mas se o ápice, se o grande objetivo da sua vida é o dia que Deus trazer uma pessoa para você, você pode se frustrar. Aí eu direto, as pessoas ligam para mim, às vezes mandam mensagem através da rádio: pastor, ora para Deus colocar um varão na minha vida, para lançar filme na igreja. Não, mas eu não estou, mas eu creio que Deus vai mandar um homem de Deus. Eu falei, não vai. Nós atraímos os semelhantes. Já viu? O Shrek atrai Fiona, meu irmão, não tem outra alternativa. Agora, tá lá uma vez uma moça falou: pastor, ora para minha filha arrumar um homem de Deus. Eu falei, é mesmo? Qual filha? Aquela lá. Ah, aquela que sai do culto de jovem no sábado, depois vai pro gordo, pra baladinha lá em Guará. Quer que ela arruma um homem de Deus? Não vai arrumar. Ela tem fome e sede de prazer. O dia que ela tiver fome e sede de Deus e de justiça, é bem provável que Deus possa olhar para a casa dela. O que é justiça então, pastor? Aqui que diz em Mateus capítulo 5, John Stott, um grande exegeta do século passado, ele diz que aqui pode ser pelo menos 3 coisas. Ele diz que a justiça bíblica aqui tem 3 aspectos: aspecto legal, moral e social. Justiça legal é aquela que trata da justificação de Deus para conosco, mediante a pessoa de seu filho. Eu vou me deter apenas nessa. Mas ele diz também que a justiça moral, que trata da conduta em que os seus filhos devem se comportar, e a justiça social, que se refere à busca pela libertação do homem de toda a opressão. O que significa então justiça aqui, segundo as bem-aventuranças? Justiça é o homem estar em condição aceitável para com Deus. Quando a Bíblia diz bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é para que eu e você possamos um dia sermos declarados justos diante de Deus, estarmos numa condição aceitável. A palavra justiça aqui não tem nada a ver com o conceito humano de justiça, mas sim fala da justificação do ser humano para com Deus. Eu e você precisamos, para ir ao céu, ser declarados justos diante de Deus, porque lá não vai entrar ninguém que não seja justo. Não tem nenhuma possibilidade. E há 2 maneiras, há 2 caminhos para que eu e você sejamos declarados justos. Apenas 2, não há outra alternativa. O primeiro, por meio de obras ou da obediência da lei. Você sabe, essa aqui é a lei que Deus deu para mim e para você. E quando Ele deu ao povo, o povo diz: olha, nós vamos cumprir todas elas. Deus, tadinho, lá do céu deve ter dado aquele riso de canto. Esse povo não sabe o que ele está falando. Mas vamos lá. Esse é o primeiro método de eu e você alcançarmos justiça. Pela lei, pelos mandamentos. Irmão, não vou nem citar os 10 mandamentos de Êxodo 20. Posso citar apenas só 2 ou 3? Vamos lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quem aqui pode dizer que já fez isso? Não, pastor, eu vivo só para Deus. Nunca passou pela minha cabeça: eu não vou ao culto hoje não, estou tão cansado. Talvez passou hoje, né? Não amamos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Apenas o primeiro mandamento. Não adulterarás. Pastor, aleluia, estou livre disso. E você lembra quando Jesus vem e explica? Ouviste que foi dito: não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma moça ou para um rapaz com intenção impura, já cometeu adultério. Ou seja, o pecado não é ir para o motel, mas se o motel vem para dentro da sua cabeça, meu irmão, para Deus é a mesma coisa. Mas eu vou citar mais um mandamento que derrubou o apóstolo Paulo. Paulo diz: eu não conheceria o pecado se a lei não dissera: não cobiçarás. Meu irmão, esquece os outros mandamentos, vamos apenas para esse. Se você veio do catolicismo assim como eu, talvez você aprendeu assim: não cobiçarás a mulher do próximo. Mas se você ler Êxodo 20, não cobiçarás a mulher do próximo, o gado do próximo, o marido do próximo, contemporizando, o carro do próximo, o cabelo da próxima, que sem progressivo é mais liso que o seu, a sandália da próxima, a camisa do próximo, da Adidas original. E você às vezes usa aquela camisa Ardidas, né? Em Aparecida tem essa. Daí você olha o fulano com a Adidas original.
Descer, nossa, que camisa bonita. Irmão, para Deus isso aí é pecado. Pastor, mas eu errei apenas um, eu errei só um. Vamos ser hipócrita, né? Pastor, eu errei apenas um. Tem algum problema? Tiago 2,10. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, esse caminho aí ficou difícil para nós, hein? Pastor, tem outra alternativa. Esse aí não dá. Romanos 3,10 é bem claro. Não há um justo, nem um sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Todos, sem exceção, se extraviaram. Todos fizeram o que era errado. Então ninguém consegue ir por esse caminho. O caminho da obediência e das obras por suas próprias mãos. Mas há o segundo caminho, que é o caminho mediante Cristo. Mediante Jesus. Nós só conseguimos a justificação ou pelas obras, o que eu provei que ninguém consegue, ou mediante a fé em Jesus Cristo, que é outra alternativa que nós temos, porque Ele, apenas Ele, somente Jesus Cristo obedeceu toda a lei, só Ele é justo, porque a Bíblia é bem clara, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz que todos pecaram, então sem exceção todos de nós merecíamos morrer. Mas Colossenses 2,14 diz assim a respeito de Cristo: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Nós tínhamos uma dívida para com Deus, a dívida do nosso pecado, e nós não tínhamos como pagar. A Bíblia diz que a única solução é que eu e você creiamos que Cristo pegou a nossa dívida, tudo aquilo, e levou com Ele naquela cruz. Todo o meu e o seu pecado Ele levou. Pela morte de Cristo em nosso lugar, a Bíblia diz que nós somos declarados justos. Romanos 3,22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não há outro meio. Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Eu e você não vamos poder chegar, meu irmão, diante de Deus com um currículo gospel. Senhor, olha que o tanto de coisa que eu fiz. Não. A nossa justiça tem que vir de Cristo. Pastor, então eu não preciso fazer nada para ser salvo? Não. Você faz porque você é salvo. Essa é a grande diferença. Não fazemos coisas boas, não nos esforçamos para ser íntegros, para alcançar a salvação, mas porque Deus nos justificou mediante a sua graça, o amor de seu Filho. Nós nos esforçamos para fazer o que é correto. Portanto, o desejo de justiça significa o desejo de estar em paz para com Deus, de ter comunhão com Ele. É o que Romanos diz: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo. Só há uma maneira, meu irmão, de termos paz para com Deus. Não é mediante as suas obras, não é mediante aquilo que você faz, mas mediante a pessoa de Jesus Cristo. Justiça é eu e você clamarmos para que Deus nos desvencilhe a cada dia do pecado. É o desejo de buscar santidade a cada dia mais acima de todas as coisas. Eu amo o exemplo de Paulo. Se tinha alguém que poderia se dizer justo diante dos homens, esse alguém era Paulo, meu irmão. Madre Teresa ficava longe dele. Paulo era alguém que podia se orgulhar do que ele era. Olha o que diz Filipenses 3, versículo 3 até o 6. Paulo falando a respeito dele. Paulo não está sendo arrogante, Paulo está falando verdades. Ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito. Ele está falando dos judeus, dele, que era judeu de fato. E nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ele diz: olha, nós não confiamos na carne, confiamos no que Cristo fez. E ele começa dizendo depois: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele diz: olha, minha confiança é só em Deus. Mas, se alguém pode confiar na carne, naquilo que faz, eu posso. Eu poderia. Ele começa a dizer: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você não pode dizer isso de você. Eu não posso dizer isso de mim. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É óbvio, Paulo também não podia, mas ele achava que, pelo menos perante a sociedade, de forma externa, moralmente, ele era irrepreensível. Foi criado aos pés de Gamaliel,
rabino, hebreu de hebreus, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas daí, Paulo explica, não, a minha confiança não está nessas coisas que eu faço. E do versículo 7 em diante, ele começa a dizer aonde está a esperança dele, porque ele diz que, olha, tudo isso que eu tenho e que eu sou, era o que ele era, esse currículo dele. Paulo diz, considero como refúgio, como algo desprezível, como algo que é para ser colocado em escanteio, algo inútil. Ele explica o porquê. Mas o que para mim era lucro, ou seja, o seu currículo, a sua justiça própria. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que Paulo está dizendo o seguinte, olha, tudo aquilo que eu era, todo o meu histórico cristão, judaico, todas as minhas boas obras, toda a minha inteligência, aprendido desde pequeno aos pés de Gamaliel, considero como refúgio, como inútil, para alcançar a justiça que é mediante a fé em Cristo. Porque apenas essa justiça, meu irmão, que justifica a mim e a você. Paulo tinha fome e sede de ser justo, mas não com base no que ele fazia, mas com base no que Deus fez por ele. Esse era o anseio do apóstolo. Eu preciso ser revestido da justiça de Deus. Eu preciso que Deus me justifique. E a pergunta é, eu e você também temos essa sede? Eu e você também temos essa fome? Os efeitos da fome no ser humano são vários. Mau humor. Não sei se você é assim, mas eu quando estou com fome fico mal-humorado. Muitos. O corpo humano clama por elementos que necessita para funcionar e sobreviver. É só você ficar um pouco sem comer, você vai ver fraqueza, tremedeira, desmaio, irritação, falta de paciência, são apenas alguns dos sintomas. Fraqueza. Às vezes pode ser tão intensa a fome no ser humano, de ser transformada em dor. Eu não sei se você já fez às vezes aquele jejum longo, ou ficou um bom tempo sem comer, que dói a barriga. Tamanha fome. Por causa disso, o indivíduo é impelido a buscar comida, quase que sem considerar o preço ou a dificuldade para se obter o alimento. É por isso que às vezes vemos pessoas roubando. Ele não quer saber, ele quer saciar a fome dele. Ele quer resolver o problema dele. Quem tem fome age dessa maneira. É o mais forte instinto do homem, é o de alimentação. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter essa fome para com Deus, para que Deus nos justifique. Esse deve ser o meu e o seu anseio. Termos fome e sede de justiça. E sede, o ser humano consegue viver alguns dias, e no máximo até 3 dias, sem tomar água. Você sabe, ficar sem beber água é terrível. Uma vez eu lembro, estava no quartel, estávamos no curso Mulher de Malandro, apanhando cedo da tarde à noite. Eu lembro que a gente ficou muito, mas muito tempo sem beber água, muito. Isso com um cantil do lado, e não podia pegar. Gás lacrimogêneo o dia inteiro, bomba para tudo que é lado. E tinha um soldado que eu tinha formado, que passou perto de mim bebendo água. Eu falei para ele, eu dou R$50 para você no pagamento por um gole de água. Tamanho era o desespero que eu estava, achei que eu ia morrer. Terrível. Ele não deu. Eu fico imaginando, eu teria que ter esse mesmo anseio, essa mesma sede, por Deus. Eu e você devemos ter, a cada dia, fome e sede das coisas de Deus. Devemos ansiar como se fosse a última coisa que nós precisávamos, como se fosse algo essencial para a nossa vida, e de fato é. Só que às vezes nos desesperamos atrás de tantas coisas, temos fome e sede de tantas coisas, menos de Deus. Para Deus parece que tudo é colocado em segundo plano. Se der, se sobrar tempo, se eu conseguir. Mas esquecemos que eu e você devemos ter fome e sede de justiça,
Como diz o Salmo 42, verso 1 e 2: como suspira a corça pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede do Deus vivo. Corça, os irmãos sabem, é um animal como se fosse uma gazela. Olha a ilustração que o salmista dá. Assim como a corça tem sede, assim como a corça anseia por água, assim eu tenho sede de ti, ó Deus. Só para você entender o contexto, para você entender a ilustração que o salmista dá. Esse animal, essa corça, ela precisava de água pelo menos por 3 motivos. Primeiro, por conta de necessidade. Nenhum ser que respira vive sem água, nem planta. Quanto mais seres humanos e animais. Não vive sem água. Então era necessidade básica. Ou toma água, ou morre. Mas, segundo, esse animal vivia nos desertos e tinha muitos rachados em sua pele. E você imagina aquele sol escaldante, naquele machucado, ferido. E quando ela entrava na água, ela tinha refrigério, diminuía a dor. Esse é o segundo motivo por que ela ansiava por água. Terceiro, esse animal ele exalava um odor natural dele. E esse odor natural atraía os predadores. Mas, quando esse animal entrava na água, aquele odor cessava. E passava, pelo menos momentaneamente. Ou seja, era assim para sobreviver. Daí o salmista vem e diz: aqueles que tiverem fome e sede de justiça. A Bíblia diz: aquele que tiver fome e sede de justiça. O salmista vem e diz: aquele que ansiar por água, assim como esse animal. Algo extremamente necessário para que ele sobreviva. Esses serão fartos. Essa será a recompensa para todo aquele que buscar Deus e tiver fome e sede de justiça. Certifique-se, meu irmão, de que você não está tendo fome e sede apenas de alguma bênção, apenas de algo natural ou de algo material, mas busque ter fome e sede de justiça. E a consequência? Que eu e você seremos fartos, e que se eu e você buscarmos em primeiro lugar a Deus, Ele não vai ter problema em nos abençoar. Eu sei que naturalmente, quanto mais tempo ficamos sem comer, mais fome nós temos. Você vem sem tomar café para o culto, você está com fome. Se você não almoça à tarde, você está se acabando. Naturalmente, se ficamos sem comer, temos fome. Quanto mais ficamos sem comer, mais fome temos. Espiritualmente, você sabia que é o inverso? Espiritualmente não é assim: olha, vou ficar umas 2 semanas sem ir ao culto. A terceira semana eu vou estar doido para ir à igreja. Não, não é assim. Espiritualmente, quanto mais você deixa de comer, menos fome você tem. E a recíproca também é verdadeira. Quanto mais buscamos a Deus, quanto mais temos fome de Deus, mais vamos ter fome, mais vamos ser saciados, mais vamos ter fome e mais vamos ser saciados. Esse é um grande paradoxo da vida cristã. Quanto mais fome temos, mais somos saciados. E quanto mais saciados somos, mais fome temos do nosso Deus. E é isso que Deus chama a mim e a você. Devemos ter fome e sede de justiça. E aqueles que tiverem fome e sede de justiça, esses serão fartos. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por favor?